Olá, pessoal. Hoje no mundo político você vai conhecer um manifestante antifascista que estava nos protestos dos últimos dias. Vai saber o que ele pensa, o que defende e por que decidiu que vale a pena ir para a rua. Eu vou conversar com Paulo Lima. Ele é entregador, mais conhecido como Galo, e lidera agora um grupo de entregadores antifascistas. Paulo, prazer. O que você prefere? Eu te chamo de Paulo ou de Galo? Ah, o que você preferir, o pessoal me chama mais de Galo, né? Ok, então. Galo, no domingo você já tinha reunido esse grupo que aderiu ao movimento antifascista. O que faz um entregador aderir a essa bandeira antifascista? Primeiramente, ele tem que estar cansado de muita mentira, né? De, ele já tem que estar cansado dessa ideia de que ele é empreendedor, ele já tem que estar convencido de que ele não é um empreendedor, que ele é força de trabalho, que ele é trabalhador e que ele é a parte da classe trabalhadora hoje que mais está se ferrando porque não tem direito nenhum e tal. Pessoas que estão nessa parte uberizada, eles não têm direitos nenhum. Então, primeiro, para ele aderir a uma ideia dos entregadores antifascistas, ele já tem que vir ou pelo menos com a sede de conhecimento, mas ele já tem que vir convencido de que ele não é um empreendedor. Uhum. Por que você liga a ideia do antifascismo com essa recusa, com essa rejeição à ideia do empreendedorismo, né? Porque o entregador não é empreendedor. A ideia, como é que você conecta essas duas ideias? O que uma coisa tem a ver com a outra, afinal? Tem várias coisas que vai compor essa orquestra do fascismo, né? O fascismo não é uma coisa tão simples de ser explicada. Ao mesmo tempo que pode ter uma forma simples, eu explico para os caras que fascismo é um poder maior querendo oprimir poderes menores e não dando espaço para ninguém ter voz, só o poder maior tem uma voz, para poder ficar simples de explicar. Mas existem várias coisas que compõem o fascismo. Uma delas é a mentira. Uma delas é a mentira. É você ficar contando mentiras para as pessoas e ficar a portas fechadas, naquele governo ali, a portas fechadas, tramando ideias grandiosas para lucrar, para ficar rico, milionário e tal, tal, tal. E a portas abertas você ficar contando mentiras para a pessoa. Não, não é isso, entendeu? Então o fascismo se conecta com essa ideia da mentira nesse ponto. Mas a ideia de ser um entregador antifascista é a ideia também de estar junto no nosso país, entendendo o que o nosso país é. O nosso país ele tá numa onda fascista muito grande. Existe uma onda fascista muito grande no nosso país. E aí, aquele ato de domingo foi um ato antirracista, antifascista, a favor da democracia. Então, assim, a nossa luta dos entregadores antifascistas é pela alimentação, fazer com que os aplicativos garantam café da manhã, almoço e janta, certo? Se não tiver democracia, não vai adiantar nada essa luta. Se a gente não tiver o direito de poder se manifestar, de poder se expressar, de reivindicar, então não adianta nada. Então a gente deixou um pouquinho de lado a nossa luta pela alimentação e foi lá defender a democracia. Porque se a democracia for extinguida mais uma vez, ela zerar mais uma vez no nosso país, o que vai acontecer? Todo mundo vai ter que abandonar suas pautas, suas causas, suas lutas para defender a democracia. Sem democracia não tem luta nenhuma, só tem luta pela democracia novamente. Como é que você usou a ideia dos Panteras Negras para dar um exemplo de como considera que esse grupo precisa se mobilizar. E os Panteras Negras, eles são um símbolo da luta antirracista nos Estados Unidos. Isso faz parte do movimento também? Você disse que tem uma prioridade, que é a questão do alimento, da alimentação dos entregadores no dia a dia, não é? Mas a questão racial também está enfim, a ideia antirracista também está presente no trabalho, na vida de vocês, no dia a dia? Claro, eu sou preto, certo? Um preto de pele clara. Ou para muitos eu sou pardo, eu não considero preto. Meu pai é preto, minha família é preta, moro num bairro preto, tive uma vida de preto, vivi uma vida de preto, comi comida de preto, ando por aí com gente preta, sou casado com uma mulher preta, minha filha é preta, então, assim, eu me considero preto, certo? Eu me enxergo como preto. E os outros companheiros todos, eu não consegui encontrar até agora um branco dentro dos companheiros, por incrível que pareça, dentro dessa ideia, porque é muito difícil vai ter um branco, um cara branco, do olho azul mesmo, aquele cara branco mesmo.
Porque existem privilégios para os brancos que vão, não que não tenha nos aplicativos, tem vários brancos nos aplicativos, mas vai ser muito mais difícil encontrar branco do que preto. Você imagina um cara preto, entregador, que ele precisa usar o banheiro aqui em São Paulo. Aí ele não tem onde usar, ele vai lá no restaurante e fala assim: ô companheiro, posso usar seu banheiro? Aí o dono do restaurante fala assim: mano, aqui não dá para usar banheiro não, só pro cliente. Por quê? Porque aquele cara já fala assim: esse negão aí vai me roubar. Esse é o sentimento racista do cara. Aí ele fala: não vou deixar esse cara usar meu banheiro não. Aí o cara não tem onde usar o banheiro, precisa usar o banheiro. Aí o entregador que ele é preto tem que ir numa praça ou num cantinho ali. Aí a polícia chega e desce a borracha nele porque ele tá mijando na rua. Então só aí já tem um contexto racial. Isso é só isso aqui. É só isso aqui. Certo? Então aí já tem um contexto racial. Mas a gente não vai ficar abraçando várias pautas, várias ideias assim, porque a nossa ideia é comida, 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 comida. Tá tudo focado, tudo girando em torno da comida, certo? E a gente não quer se perder. Quando eu digo panteras pretas, panteras negras, é o sistema de organização que eles utilizaram lá. Logicamente que a gente não vai trazer a ideia das armas, nem do jeito que foi lá. Mas a ideia de se ajudar como uma comunidade, fazer um grupo, virar uma família e se apoiar, se defender, se proteger, nossa, eu quero muito trazer essas ideias das Panteras Negras para dentro dos entregadores antifascistas, essa ideia de nós nos protegermos, entendeu? E como é que é o trabalho de convencimento? Se você está organizando um movimento, liderando esse movimento, você deve estar recrutando, não é, companheiros para essa luta. Como é que você faz para recrutar o pessoal? Aí é a coisa mais difícil do mundo, assim, mano. Tinha que ter um sociólogo, uns caras de ciência política andando comigo aí durante esses 2, 3 meses que eu tô fazendo isso. Pra eles iam ter um estudo foda, assim, do que tá acontecendo, se tivesse isso, assim, porque o que eu passei até aqui, nossa, Ele o que eu está fazendo escutei uma vai para. pesquisa em cima do seu trabalho? Não, eu tô supondo. Se Ah, tivesse, se tivesse, eles iam ter uma grande pesquisa, porque o que aconteceu até aqui, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho um companheiro que quando eu vou abordar, logo no começo, quando viralizou o vídeo no The Intercept, há 2 meses atrás, em março, e me possibilitou criar o abaixo-assinado, que hoje já passa de 300 mil assinaturas, que pede alimentação aos entregadores e tal. Ali eu já comecei a ir para a rua e trocar ideia com os companheiros na rua, certo? E aí os companheiros falavam assim: mano, não tá bom o aplicativo pra você? Eu falava: não tá bom. Ele falava: então desliga e vai para Cuba. Eu falava assim: como assim vai para Cuba, amigão? Eu tô lutando por alimentação. Ele é alimentação, mano. Você tá rachando nossa cara, tirando nós de passar fome. Nós não é passar fome, nós quer ganhar melhor para poder comprar nossa própria comida. Ali eu já me senti, eu falei: nossa, mano, vai ser mais difícil do que eu pensava. E aí eu fiquei indo atrás de outros motoboys, e sofrendo essa rejeição, até vinha uma verdade em mim assim, falar: mano, muda o foco, mano, vai na bicicleta. Não é porque você é motoboy que você tem que ir atrás de outros motoboy, você é um entregador. Vai atrás das bicicletas, vai em quem mais sofre mais. Vai atrás de quem sofre mais, que essas pessoas vão entender você, entendeu? O cara está em cima de uma moto, ele está se sentindo um pouco empreendedor, então vai atrás da bicicleta. E aí eu comecei a ir atrás das bicicletas, eu vi que tinha um fruto maior. Eu via que eu tinha um público melhor ali para expor essas ideias. E aí teve um ato, houveram várias paralisações em São Paulo, e eu não ia nas paralisações de motoboy. Por quê? Porque os caras levam a faixa, não queremos CLT, a gente não quer CLT. Aí eu falo assim: não, eu não participo disso, não me cabe ali, eu não consigo me encaixar ali, entendeu? Os caras estão falando que não quer os direitos, que foi difícil de conquistar, que é isso, que a luta está ao contrário. Não dá para entender. E aí teve uma paralisação na sexta-feira. E aí o pessoal falou: e aí, você vai? Me cobrou. Eu falei: vou lá, mano. Se tiver as patifarias que eu vejo aí que tem nas outras, eu não vou, não. Eu vou sair fora, tá bom? E aí cheguei lá, eram os entregadores de bicicleta, era para ir 700 pessoas, mas foi 20, porque não teve aquela organização. E aí os 20 queriam fechar a Paulista. Começou a colocar as bags na Paulista, e aí é um raciocínio lógico: 20 pessoas não vai conseguir fechar a Paulista. Vai conseguir ir para cadeia, porque é fácil a polícia cercar ali e mandar todo mundo para cadeia. E aí a coisa foi desenrolando, os policiais queriam multar ali os motoboys que estavam ali, os 3 motoboys que estavam ali, que a maioria era entregador de bicicleta. Eu acabei tomando a frente lá da paralisação e explicando que, ó, pessoal, assim não dá, a gente precisa se organizar de uma forma melhor, certo? Vamos tentar negociar com a polícia para eles devolver a placa do pessoal da moto, para eles não serem multados. E aí, se vocês quiserem, eu tenho condições de mostrar um ato para vocês de verdade. Domingo vai acontecer um ato antifascista, e se vocês quiserem, vocês colam lá comigo lá e eu mostro para vocês o que é um ato. Aí vocês vão ver o que é um ato, e aí, depois disso, a gente monta o nosso, certo? Vocês vão aprender a fazer primeiro.
Aí os caras falaram, demorou, então tá bom, vamos, não sei o quê, parará e purum. Como é que é o nome disso aí, que nós vai e tal, não sei o quê. Eu falei, entregadores antifascistas. Ele falou, tá bom então, entregadores antifascistas, no domingo a gente tá lá. Aí, então tá bom. Eu Quantos? achei que... Quantos até agora? Quantos aderiram? Você tem essa conta? Então, já aconteceu de várias pessoas aderirem, depois sentir o medo, sair, entrar, sair, motoboys bolsonaristas entrar e tentar dividir a coisa. Já aconteceu muita coisa até agora. Pra você ter noção, sabe aquele vídeo da CNN que tem os antifascistas mascarados? Uhum. Tem um grupo forte de motoboys aqui querendo criar a ideia de que eu sou essas pessoas. Então, olha o que eu estou enfrentando. Os caras estão falando que eu sou um mentiroso. Tem Tem uma gente que fala que briga ideológica, então? Você reconhece uma briga ideológica quando alguém diz, não, eu quero essa questão do empreendedorismo está introjetado de forma a ter uma discussão ideológica entre vocês, é isso? eu não digo nenhuma briga ideológica, porque eu considero que o pessoal não sabe o que eles odeiam. O Brasil inteiro não sabe o que eles odeiam. Quando o Você Brasil acha ouve a palavra... Por que Quando o você Brasil acha ouve... que eles dizem isso? Alguns respondem para você, não, eu quero ganhar o dinheiro para pagar minha comida. Porque eles estão convencidos de uma mentira. O Brasil inteiro está convencido de uma mentira. Houve um plano para se demonizar a esquerda nesse país. Houve um plano para se demonizar a ideia do comunismo no país. Entendeu? Eu não sou comunista, eu assumo que eu não entendo de comunismo. Eu não li o suficiente para dizer se eu sou comunista. Entendeu? Você se Mas considera de esquerda? eu me considero de esquerda. Me considero de esquerda. Eu acho que é muito difícil um pobre ser de direita. Eu acho que ele pode querer ser de direita, conseguir ser de direita é outra história. Eu sei que eu sou pobre e quero ser de esquerda e consigo ser de esquerda. Isso eu sei. Agora, né? Cada um precisa da sua ideia ali e tal. Então, essa ideia de ter uma briga ideológica, eu não vou dizer para você que existe uma briga ideológica, entendeu? Porque eu considero que o pessoal ainda não sabe o que eles odeiam. O pessoal não sabe o que odeia. O pessoal escuta o nome esquerda e já fala, esquerda. Ah, não sei não, esse negócio de esquerda, eles não sabem nem o que é esquerda. Eles não entendem o que é esquerda, o que é direita. Eu considero a esquerda e a direita importantes. Eu acho que num país capitalista onde tem uma democracia, a esquerda e a direita se alternar no poder faz muito bem para a democracia. Isso impede essa alternância de poder entre esquerda, direita, é igual a luta de boxe, né? Esquerda, direita, faz muito bem, impede que os extremos se aproximem, entendeu? Dentro da realidade que nós vivemos. Então, veja bem, agora querer explicar isso para as pessoas, vixe, aí não vou ter tempo para fazer a luta. Como é que é a relação de trabalho do entregador com os aplicativos que ele atende? E que é foco das suas críticas e do movimento que você criou. Não existe uma relação de trabalho. Não existe relação nenhuma. Existe uma relação entre os entregadores e o robô do aplicativo. Quando o robô não consegue solucionar um problema do entregador, ele coloca um atendente de telemarketing que tem uma cartilha. E ele não consegue te responder nada além daquela cartilha. Há um tempo atrás, aqui em São Paulo, teve um entregador que sofreu um derrame, um AVC na moto, e ficou pedindo ajuda no aplicativo para chamar a ambulância, e a ajuda não veio. Por que ela não veio? Porque ele estava pedindo ajuda para um robô. Não existe relacionamento nenhum, nem de trabalho nenhum. Só existe relacionamento, tem uma corrida de 7 quilômetros, custa R$7, vai lá e faz. E se você vacilar, eu posso colocar até uma dívida para você e você não vai receber nada. Esse é o relacionamento. Manda quem pode, obedece Assim, quem tem coloca juízo. uma dívida. Se eu, por exemplo, o aplicativo me chamar para comprar um remédio, você pede um remédio, por exemplo. Eu vou lá na farmácia e compro o remédio. E aí, depois que eu comprei o remédio, você decide que você não quer mais o remédio. Você cancela o remédio no aplicativo. Vira uma dívida para mim. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com outros companheiros. Vira uma dívida para mim. E aí E você não há tem que ir lá. negociação. Então, existe uma negociação, só que aí você vai ter que perder um dia todo lá no hub para poder pegar uma fila imensa de várias pessoas que já passaram isso no outro dia, e aí eu sofrer todo aquele estresse para explicar direitinho, aí você tem que conseguir explicar para eles o que aconteceu, para eles poder retirar essa dívida, entendeu? Tipo, por exemplo, se você pedir uma comida, e a comida, você não quiser mais a comida, você cancela. E aí eles vão pedir para você levar essa comida podre lá no outro dia. Eles não deixam nem o entregador que tá com fome comer ali. Eles pedem que você leve essa comida podre no outro dia lá no hub. E aí pode ser que você passe lá na frente do hub, perto da Paulista, e aí você vê que tem 300 entregadores numa fila, tudo com lanche podre na mão, assim, para entregar para eles. Para provar que eles não deram um golpe. O aplicativo quer que você prove que você não está dando um golpe nele. Agora, você propôs um abaixo-assinado questionando
a falta de insumos, de álcool gel para vocês se protegerem e tal. Em que pé que está esse abaixo-assinado? Ah, vou ser sincero para você, mano. Álcool em gel é por causa da pandemia, o momento que a gente está vivendo, precisa mesmo do álcool em gel, mas a coisa mesmo vai na alimentação. A história é na alimentação. O abaixo-assinado ele já passa das 300 mil assinaturas e a gente quer fazer isso crescer para ter uma validade em território, para ter uma validade num projeto de lei para território nacional, né, alimentação para os entregadores do Brasil inteiro, e está indo. O abaixo-assinado eu consegui criar a partir do primeiro vídeo que viralizou há 2 meses atrás. E são quantos estados já estão envolvidos? Tem que ser 9, né? Como assim? Não entendi. Tem que ter um número mínimo tem que ter de assinaturas para entrar no Congresso. Né? Então, a gente E quer mínimo de no estados território, também. a gente quer no território geral, no Brasil inteiro. E aí, pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendo até agora, a gente está com os advogados auxiliando. Mas pelo que eu entendo até agora, precisa de pelo menos umas 3 milhões de assinaturas para valer em território geral, no território uma lei federal, para criar uma lei federal. Só que o abaixo-assinado a gente vai utilizar ele como anexo num projeto de lei que já está sendo elaborado. E aí esse projeto de lei a gente vai pedir o apadrinhamento dos políticos que acreditam na gente, que defendem a nossa causa, para que eles apadrinhem o projeto e protocolem esse projeto lá para ser votado lá na Câmara, no Senado, onde tiver que ser. Você mencionou advogados e padrinhos políticos. Vocês têm vínculo partidário? Não, não. Não somos apolíticos, certo? Não somos um movimento apolítico. Nós acreditamos na importância da política. Só que nós acreditamos na importância também de todos poderem fazer política. Já vieram atrás de mim para me sair para ir candidato a vereador. Eu não quero. Eu acredito que dá para fazer política de várias formas. Esse momento aqui que a gente está vivendo agora é política. Eu estou fazendo política. Você está fazendo política. Não tem só a política com caneta na mão. Tem a política do punho cerrado, a política de rua. Tem várias formas de fazer política. A democracia garante isso. Várias formas de se fazer política. Então eu não quero ser esse tipo de político. Não porque eu não concorde, ou porque eu odeio, porque eu tenho um ranço igual vários brasileiros têm. Não é porque eu acho que essa daqui ela é mais efetiva. Só isso. Eu acho que esse tipo de política é mais efetiva. Eu acho que a política da caneta na mão tem que auxiliar a política do punho cerrado. É nisso que eu acredito. O que as pessoas querem? Aí a caneta vai no ritmo do que as pessoas precisam. É simples, eu acredito nisso. Agora, Mas não temos vínculo nenhum com partido nenhum. Mas os partidos que quiserem apoiar a causa são bem-vindos. De esquerda, de direita, os que quiserem apoiar verdadeiramente. E eu sei quem quer apoiar, eu consegui enxergar a verdade. Então, se as pessoas vierem na mentira, como já vieram pessoas com mentiras, eu vou saber. Eu sei reconhecer a verdade. Então, se os políticos que quiserem apoiar, eles são bem-vindos a apoiar. Esquerda, direita, de qualquer área. Apoio é bem-vindo nesse momento à nossa causa. Logicamente que a gente sabe que existe uma abertura muito maior na esquerda, na política de esquerda no Brasil, para essas nossas ideias. E eu não vejo problema nenhum com isso. Mas os partidos de direita que acreditar, ou políticos de direita que acreditar que é válida a nossa luta por alimentação, vamos conversar. Eu sou das ideias, eu não sou um cara violento, eu sou das ideias. Você se expõe junto aos aplicativos? Você teve problema com os aplicativos ao fazer esse abaixo-assinado enfim, ter dado voz aos entregadores e as demandas e problemas deles, não? Bom, é assim, ó. Tem 2 tipos de bloqueio, o bloqueio oficial e o bloqueio branco, que chama. O bloqueio oficial é quando você é bloqueado mesmo, aparece lá na sua tela. Você não pode mais ligar seu aplicativo porque você está bloqueado, você está fora do aplicativo. E tem o bloqueio branco, que é aquilo que a gente escuta dizer aqui, que é quando você participa de greve, os aplicativos eles rastreiam quem estava ali fazendo um motim, no entendimento deles, e aí eles não bloqueiam oficialmente para não dar um problema judicial, é óbvio. Mas eles te dão um bloqueio Então, branco, eles isso não param de está te mandar pedido. escrito. Não, eles param de te mandar pedido. Você liga o aplicativo, fica online lá, mas não chega pedido para você. Aí isso aí pode perdurar por 1 mês, 2 meses, depende do tanto de tempo que eles vão achar que eles vão deixar você no bloqueio branco. Hoje eu estou bloqueado branco em 2 aplicativos e oficialmente nenhum. E como é que é? Como é que é a sua vida? Na verdade, você tem um nível de percepção política pouco comum na sociedade em geral, né? De olhar para si mesmo, para suas questões e
olhar para a política como um caminho para enfrentar as suas questões. Como é que começou isso? De onde vem essa politização na sua vida, né? Pela necessidade. Eu estava conversando agora cedo com outras pessoas e eu estava dizendo, as pessoas me falaram uma coisa muito parecida que você falou. Lá, você tem uma forma política de pensar diferente. Eu falo assim, sabe o que acontece, mano? Tem gente que abraça a luta, mas eles querem travar uma luta no mundo que eles gostariam que fosse, não é no mundo que existe. Então a gente tem o Brasil que a gente gostaria que fosse e a gente tem o Brasil que existe. O Brasil que existe tá horrível, mano. Tá horrível para fazer isso que eu tô fazendo. Mas é o Brasil que tem. Eu vou te falar uma coisa assim, ó. Há um mês atrás, vieram pessoas na casa da minha sogra, mataram meu cunhado, deram um tiro no braço da minha esposa, tudo isso na frente da minha filha de 2 anos. Então, eu tenho o Brasil que eu gostaria que fosse e eu tenho o Brasil que ele existe. Então, eu tenho necessidade de ser quem eu sou. Eu sou o que sou por uma necessidade. Não porque é bonito para foto. Não porque é bacana, porque as pessoas falam, olha lá, o motoboy com consciência de classe e tal, não sei o que. Não é. É uma necessidade de ser quem eu sou. E eu estou querendo encontrar outros entregadores que têm essa mesma necessidade de ser. Como é que isso despertou? Você disse que é por conta, não dos desafios que você enfrenta na vida, mas teve um momento que isso foi desperto? Deve ter sido ali com os 10 anos de idade, quando eu encontrei o movimento hip hop. Eu entrei para dentro do movimento hip hop. Se você for pegar as músicas do movimento hip hop, do rap naquela época, cada música de rap era uma aula de política. Então eu fiquei ali ouvindo e aí eu senti vontade de cantar rap. E aí eu conheci um pessoal muito bacana que cantava rap. E aí eu falei, mano, como é que eu faço para cantar? Muito novinho, tipo 12 anos de idade. Falei, como é que eu faço para cantar rap igual vocês? O cara falou, ah, mano, quer cantar rap assim igual eu canto? Eu falei, quero. O cara falou, então toma esse livro aqui. Você lê esse livro e aí depois você lê, você volta aqui que eu vou explicar como é que você escreve o rap. Aí os caras me deu o livro do Negras Raízes, entendeu? Aí eu li, aí voltei lá, falei, como é que é agora? Ele falou, agora você vomita tudo no papel. Tudo que você leu lá, você vomita no papel, em forma de rap. Rima. Rima tudo isso que você sabe agora e coisa. Aí eu escrevi um rap, depois eu quis escrever outro, eles me deram outro livro, foram me dando um livro. Hoje eu tenho um monte de livros que eu li por causa do hip hop. Então minha formação política é o hip hop. Você acha que a sua experiência, ela pode, esse movimento, ele pode crescer e realmente ser amplificado? Não é? Qual que é a sua expectativa daqui para frente? A minha expectativa ela é dentro do Brasil que a gente tem para viver. A luta não é miojo, não acontece em 5 minutos. Isso eu tenho que ficar repetindo toda hora para os companheiros. A luta não é miojo, ela não acontece em 5 minutos. Ela vai para a vida toda, certo? E muito provavelmente as coisas que a gente está lutando hoje, talvez a gente nem veja, talvez a gente veja, talvez a gente não veja, talvez nossos filhos vejam, nossos netos vejam. Eu não sei como é que vai ocorrer. Então o sentimento de luta tem que ser verdadeiro, porque desgasta, a coisa desgasta. Então eu acredito que essa verdade está por aí espalhada. A verdade é uma coisa muito louca. Às vezes quando você tem muita mentira acontecendo, a verdade vai se encolhendo um pouquinho dentro do seu coração. E aí aquela verdade fica pequenininha. E aí quando aparece alguém com a verdade, falando assim, gritando a verdade, talvez essa verdade ela comece a voltar assim, ó, nas pessoas e aí invade as pessoas. Fala, é isso. Estamos cansados de mentira. Nós estamos na era das fake news. Estamos cansados de mentira. Vamos para cima. Então eu acredito nisso. Eu estou gritando uma verdade que está desse tamanho em mim. E aí eu quero que essa verdade pequenininha no peito das pessoas comece a crescer, 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 ao ponto dos entregadores antifascistas chegar onde eles querem chegar. Mas eu também não quero chegar amanhã, não. Eu não comecei a sofrer ontem, eu não vou parar de sofrer amanhã. A luta, eu falo para os companheiros, é para a vida toda. O que eu estou fazendo é uma coisa para a vida toda. O que você achou da fala do presidente Bolsonaro sobre os manifestantes antifascistas nas ruas nos 2 últimos domingos e que ele chamou de marginais e terroristas? Ah, ele é o papagaio do Trump, né? O Trump falou isso, não falou? Falou. Ah, então acho que eu não preciso dizer mais nada. Então eu vou falar sobre o que o Trump falou. O Trump falou, não vou falar o que o Bolsonaro falou. Ele está repetindo o que o Trump falou. O Trump falou que os antifascistas são terroristas, certo? Eu acho que ele não sabe lidar. Eu acho que ele não sabe fazer política. O Trump não sabe fazer política. Ele acha que é assim. Eu sou foda, eu mando, eu posso, obedeçam e tal, 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 parará e pururum. E o próprio Estados Unidos está rejeitando ele, assim como o próprio Brasil está rejeitando o Bolsonaro.
Porque ele não sabe fazer política. Não é por qualquer outro motivo. É simplesmente porque eles não sabem fazer política. Não é porque eles é racista, não é porque eles é homofóbico, não é porque eles fascistas, não é porque eles é essas coisas zoadas que eles são, essas coisas feias que eles são, é porque eles não sabem fazer política. É por isso que as pessoas estão rejeitando eles cada vez mais. Porque quem não gostava deles porque eles são racistas, homofóbicos e fascistas, já não gostava, já não aderiu a nada deles. Agora, quem aderiu está começando a perceber que eles não entendem nada de política. Eles não entendem nada de política. Então o Trump não entende. O que o Trump entende de política para ele falar que um grupo é terrorista? Ele não sabe nem quem é o pai dele, eu acho. Como é que ele vai falar quem é terrorista? Os entregadores temem a polícia? Eu pergunto isso até porque me remete, quando o presidente fala isso, ele chama de marginais, ele está criminalizando o grupo de marginais terroristas. Os entregadores temem a polícia, de uma maneira geral? Bom, se os entregadores temem a polícia, é a mesma coisa de você perguntar se os pretos temem a polícia. O favelado teme a polícia. Então, difícil, mano. O que eu acho da polícia, mano? Eu acho que a polícia, ela tá numa lavagem cerebral muito maior do que a dos entregadores. Eles vivem uma mentira muito maior do que a dos entregadores. É isso que eu acho. Eles acham que eles são uma coisa que, na verdade, eles não são. Entendeu? E aí eles estão aí para estender o braço armado do Estado para oprimir, né? Esses governos, eles ganham falando de segurança pública. Isso é muito louco. O Bolsonaro ganhou com o mesmo discurso do Maluf, que é o discurso daqui em São Paulo de segurança pública. O Bolsonaro falou de botar arma na mão das pessoas e o Maluf falava de colocar a rota na rua aqui em São Paulo. Então, é o discurso da segurança. Quem entende de política um pouquinho sabe que o Brasil não precisa de repressão policial. O Brasil precisa de inteligência policial. O Brasil não precisa a polícia que invade as favelas e sai matando todo mundo. A polícia precisa encontrar uma forma inteligente de diminuir a violência, de diminuir esse problema da segurança pública. Então a gente precisa de inteligência policial. A gente não precisa de repressão policial. Então a todos os companheiros que eu vi e ver essa live, quando vierem falar para você de segurança pública, não vai nessa da repressão. Vai na da inteligência. Quem falar de inteligência policial está caminhando com a verdade. Quem falar de repreensão, vamos colocar mais polícia na rua nem tem. Os caras tudo gordo, despreparado, psicológico batido. Os caras não conseguem, os policiais já não conseguem mais nem ter o respeito. A mente deles está tão lavada pelo Estado, eles é tão propriedade do Estado, que os filhos deles já não respeitam ele. Que a esposa dele já não respeita ele, porque em casa ele não consegue tirar aquela roupa fascista do corpo em casa. Aí ele é fascista com a esposa, ele é fascista com o filho. E isso aí é ruim, mano, para ele, para o próprio policial, que tá com a mente lavada na coisa. Então, os políticos que falam de repreensão, colocar a polícia na rua, dar arma para as pessoas, mano, é uma mentira. As pessoas precisam começar a aprender isso. E os que falam de inteligência policial, não, vamos fazer um esquema para a gente criar uma inteligência policial forte, para a gente descobrir o esquema de roubo de carros, para a gente descobrir por onde a droga está entrando, para a gente descobrir por onde a arma está entrando, para a gente descobrir e acabar no foco, não subir favela para matar preto, certo? Dá para evitar que a arma chegue lá, que a droga chegue lá e que a violência se espalhe de diversas formas. Aí a inteligência policial trabalha com outros setores da sociedade, com a cultura. Como é que você quer diminuir a violência no país sem cultura? Não tem como você diminuir a violência no país sem cultura, porque violência é uma questão cultural. Violência é uma questão cultural. Como é que você vai diminuir a violência no país sem a cultura? Não existe isso. Então, a gente tem que começar a aprender a enxergar de forma aquilo. A verdade está pequenininha, ela precisa crescer nas pessoas. Eu acho que o Brasil precisa passar por isso. Galo, e os movimentos na rua? Como é que está a articulação? A gente vai ter outras manifestações aí pela frente? Os entregadores antifascistas? Os entregadores e o movimento amplificado, o movimento antifascista. Vocês têm contato? Como é que é? Tem alguma articulação no sentido de decidir se vai para a rua, vai voltar para a rua? A gente tem um contato, mas ainda não é um contato tão forte. A gente sabe que o ato, no domingo, foi organizado pelo Movimento Preto e pelas torcidas. Quando o Movimento Preto saiu, dispersou, e as torcidas dispersou, nós, entregadores, também dispersamos. Que a gente não criou aquele ato, a gente estava ali para apoiar o ato. Então, se quem criou o ato dispersou, isso representou alguma coisa para a gente dispersou também. Entendeu? Então, a gente está em contato, não é um contato tão forte assim. Os movimentos que tiverem, que eu entender,
que a gente entender que eles são válidos e que eles são organizados e que eles não são um futuro 2013, e a gente vai apoiar sim, a gente vai estar lá, a gente quer a democracia, entendeu? E as nossas que a gente vai fazer dos entregadores, a gente precisa primeiro ficar mais inteligente, mais forte fisicamente, mais forte espiritualmente, para a gente estar pronto para essa luta aí. Por enquanto a gente não está pronto, a gente está se organizando aí. Você mencionou 2013, por que um futuro 2013? Porque 2013 começou uma manifestação que virou outra coisa, um movimento que virou outra coisa. Era um movimento legítimo, de revolta do povo lá, do transporte, dos 20 centavos e tal. E depois virou outra coisa, depois virou um monte de gente com camisa do Brasil, depois virou panelaço, depois virou fora Dilma, entendeu? E eu acredito que não pode, nós não tem que também ficar dando arma. 2013 foi dar arma para o inimigo, então acho que todas as pessoas que têm esse pensamento que eu tenho, esse pensamento de esquerda, esse pensamento de lutar pelo povo e de ir para a rua, as pessoas têm que entender que a gente tem uma responsabilidade, a gente pode criar alguma coisa que não é o que a gente está achando que a gente está criando, a gente tem que aprender com 2013. Se 2013 não ensinar nada pra gente, então é melhor parar. É melhor parar. Se a gente não aprender com os erros da gente, a gente tem que parar. Galo, foi um prazer conversar com você, uma ótima conversa, boa luta. Valeu, O foco principal de vocês, que é a alimentação, uma coisa prioritária, deve ser difícil mesmo, no trabalho de todo dia, vocês estarem reivindicando comida, porque é uma situação muito grave. Então, boa luta para vocês. Valeu, obrigado, companheira. Obrigado muito. Gratidão por isso aqui. E foi um prazer te conhecer, viu? Um prazer meu também.